Eu sou professora e coordenadora do curso de enfermagem do Campus Norte da Unip, que fica na Vila Guilherme. Vou primeiro fazer uma apresentação do curso, né, e dessa profissão, enfermagem, né, da minha profissão. Não é uma palestra muito longa, para que depois a gente possa bater um papo mais interativo, tá bom? No final da palestra. Então, a ideia hoje é eu tentar mostrar para vocês um pouco sobre qual é a ação do enfermeiro nos diversos serviços de saúde e qual que é o nosso futuro, né? Então, o que a gente espera, né? Estamos todos vivendo uma situação muito pontual, né, nessa pandemia, e isso está gerando muito cuidado no pensar do futuro de todas as profissões, né? Então, eu vou falar um pouquinho aqui da enfermagem. Então, a enfermagem, ela é uma profissão que esse ano, eu até vou colocar depois no finalzinho aqui da palestra, nós estamos aqui, era um ano de comemoração de 200 anos, né, o ano da enfermagem, que a OMS, a Organização Mundial de Saúde, tinha proposto para uma comemoração oficial de 2 séculos de enfermagem científica, que a gente chama, né. Ela começou com essa característica de profissão científica na Inglaterra, com a Florence Nightingale, que é essa senhora que está aqui nessa figura com uma lâmpada na mão, onde ela buscava, né, conhecer um pouco sobre a medicina. Antes da Florence, a gente fala que a enfermagem era uma profissão empírica. O que era ser empírico? A gente cuidava do outro da maneira como a gente achava que era certo, né? Então, algumas pessoas tinham acesso aos médicos, outras pessoas não. Essas pessoas que não tinham acesso, às vezes ficavam com acesso a curandeiros, a padres, a benzedeiras, ou ao cuidado do mais velho que, por uma condição cultural, né, achava que entendia de que maneira era o melhor para cuidar. E a Florence, ela na Inglaterra, então, ela quis buscar esse conhecimento. E ela, num primeiro momento, né, ela quis entrar na faculdade de medicina, que não foi permitido, mas ela foi permitido a ela acompanhar médicos numa guerra, que foi a Guerra da Crimeia, e ela começou a buscar conhecimentos lógicos de por que algumas pessoas se recuperavam de ferimentos de guerra e outros não. Então, uma característica da enfermagem, a enfermagem ela tem como símbolo da sua profissão a lâmpada, porque a Florence, ela, nos hospitais de guerra, não tinha, né, luz, né, a iluminação que os pacientes tinham eram de lamparinas, de lâmpadas, e ela passeava por esse hospital com a sua lâmpada para entender o que estava acontecendo, né, e levar esse cuidado para esses feridos de guerra. Então, a gente começa só para a gente entender um pouquinho, né, uma parte histórica aí da enfermagem, né. Então, o que é o curso de enfermagem? A enfermagem, ela é uma profissão que nós temos o profissional de enfermagem de nível médio e a gente tem o profissional de enfermagem de nível superior. Então, o de nível superior, o que faz a faculdade, esse é o profissional enfermeiro, né? O profissional de nível médio, ele pode fazer um curso de auxiliar de enfermagem ou um curso de técnico de enfermagem, mas ele não pode atuar sem que ele tenha a supervisão de um enfermeiro. Então, o enfermeiro é o profissional que ele é o gestor da equipe de enfermagem, é o gestor de toda a assistência que é dada pela enfermagem. Nenhuma assistência de enfermagem pode ser feita sem um enfermeiro. Então, o nosso curso, ele é uma graduação de 4 anos. O nosso curso, ele existe em alguns campos no período matutino e no período noturno, e nós temos a possibilidade de campos com o curso no período vespertino, à tarde, né? É um curso teórico-prático, então o que é esse curso teórico-prático? Nós temos a teoria dada em sala de aula, nós temos algumas disciplinas que precisam serem dadas no laboratório,
então a gente tem laboratório de anatomia, laboratório de enfermagem, dentro do laboratório de enfermagem as diversas condições, né, de práticas específicas para prática, né, da assistência. E a gente tem os estágios, né? Então, a partir do terceiro ano da faculdade, que é o quinto e o sexto semestre, a gente começa com alguns estágios práticos, ligados um pouco mais à parte preventiva, à parte de promoção, e no último ano da faculdade a gente tem o estágio obrigatório, que é aquele que a gente vai para o hospital, aquele que a gente vai para a unidade básica ou para qualquer outra instituição de saúde onde o enfermeiro tenha a atuação. Então, o nosso curso, ele tem essa característica, né? Então, uma graduação de 4 anos, onde a gente obrigatoriamente tem que cumprir com todas essas regras. Então, a gente tem que cumprir com a carga teórica, com a carga horária prática de laboratório e com a carga horária de estágio obrigatório. Existem a possibilidade também do aluno, às vezes, durante o curso, conseguir um estágio, né, um estágio remunerado num hospital, numa escola, num ambulatório, e isso, o que ele poderá fazer nesse estágio vai depender do ano que ele está no curso, ele está no primeiro, no segundo ou no terceiro ano da faculdade. Esse estágio não substitui o estágio obrigatório, né? Então, o aluno ele pode até fazer esse estágio, isso para ele é um currículo bom, mas obrigatoriamente ele tem que cursar o estágio obrigatório, que é com a supervisão do nosso professor, do nosso supervisor de estágio, nas instituições onde a gente faz os acordos de cooperação para que a gente possa ir com o aluno e fazer o estágio. Então, quando a gente pensa em enfermagem, às vezes eu gosto muito de pensar, fazer o aluno pensar, ou quem está buscando pelo curso, onde eu vou atuar? E a enfermagem, ela tem uma atuação muito ampla, né? Então, a gente tem muito, de uma maneira, às vezes, muito simplista, que a enfermagem cuida, é verdade, a enfermagem, ela é a profissão do cuidar, mas é uma profissão desse cuidar fundamentado, né? Então, como que eu dou esse cuidado? Então, ela é uma profissão onde a gente tem um cuidado direto com o paciente, sempre com uma ligação ou uma interligação com outras profissões, como com o médico, com o nutricionista, com o fisioterapeuta, com o biomédico. Então, a gente tem aí uma necessidade de estar numa ação interdisciplinar, ou interprofissional, ou multiprofissional, para que a gente possa dar esse cuidado para o nosso paciente. E a enfermagem evoluiu muito ao longo desses 2 séculos, então, ao longo desses 2 anos, né? E a gente vai perceber que há uma necessidade agora de mais mudança, né, na característica da enfermagem. Então, quando a gente pensa em enfermagem, é muito comum, às vezes, eu pensar que a enfermagem, ela vai ter que tipo de ação? Né? Então, o que era a enfermagem? Então, aqui eu trouxe algumas fotos, né? Então, eu trouxe a foto ali da lâmpada, que é o nosso símbolo, né? Então, o símbolo da enfermagem é o símbolo da lâmpada, e a enfermagem, ela é essa arte do cuidar, né? Então, a gente cuida do nosso paciente, a gente cuida do nosso cliente, a gente cuida da nossa equipe, e a gente cuida de diversas maneiras. Então, a gente cuida tanto prestando a assistência direta, que ali é cuidar, é colocando a mão, é fazendo o procedimento, mas a gente cuida também fazendo gestão, fazendo a gerência de uma equipe, fazendo a gerência de um hospital, fazendo a gerência de um serviço, tendo o meu próprio consultório de enfermagem, que é uma coisa que é permitida, eu posso ter a minha clínica, eu posso ter uma clínica de curativos, eu posso ter uma clínica de vacinas, eu posso ter uma clínica de home care, onde eu vou ter uma equipe que vai prestar cuidados para pessoas que precisam de cuidados mais em casa, então, e não em ambiente hospitalar. É uma profissão que nos exige muito conhecimento, então, a parte de pesquisa, é uma área que tem crescido bastante, então, a gente não só faz a graduação, né? Então, eu faço a graduação, depois eu vou fazer uma especialização, e aí eu vou escolher a melhor área que eu me dediquei mais, ou que eu tive mais afinidade, né? Então, a enfermagem, como eu falei que ela é de uma área muito ampla, a gente
atua em diversos ciclos de vida. Então, a gente começa essa atuação lá na grávida, lá fazendo um pré-natal. Então, digamos que, eu não sei se alguém aqui já passou por uma unidade básica de saúde, que tem saúde da família, lá eu tenho um enfermeiro da família na minha unidade. Então, lá esse enfermeiro, ele pode fazer o pré-natal da gestante. Então, eu já começo a minha atenção lá na saúde da gestante. Depois eu vou ter ação na pediatria, então no todo o desenvolvimento infanto-juvenil, vou atuar também no ciclo de vida de adulto e de idoso, e em outras áreas específicas, como, por exemplo, saúde do trabalhador. Então, dentro dessas áreas, dentro desses ciclos de vida, eu posso me dedicar a uma parte desse ciclo. Então, por exemplo, dentro da saúde do idoso, do adulto, eu posso também ali escolher, eu quero estudar só cardiologia, eu quero estudar só terapia intensiva, eu quero ficar só com tratamento de câncer na oncologia. Então, eu consigo escolher, né, e ter uma especialização dentro dessa minha área. E onde o enfermeiro vai trabalhar? Então, às vezes, a gente também tem aquele olhar de que enfermeiro só trabalha dentro do hospital. Então, é claro que a gente tem uma demanda muito grande, né? Então, de necessidade de profissional de enfermagem dentro de um ambiente hospitalar. Por quê? Porque o paciente que está no hospital precisa de enfermagem 24 horas do dia, né? Então, durante todo o período que ele está internado, eu preciso da enfermagem. Então, a enfermagem, ela tem que estar presente na unidade de internação, ela tem que estar presente no centro cirúrgico, ela tem que estar presente numa terapia intensiva, ela tem que estar presente no serviço de diagnóstico, ela tem que estar presente nos serviços de apoio de um hospital, como, por exemplo, numa lavanderia, como, por exemplo, no serviço de educação continuada, que vai ser responsável por treinar esses funcionários e sempre fazer com que essa equipe seja capacitada para prestar o melhor atendimento. Então, mesmo dentro de um ambiente hospitalar, eu posso ter diversas funções ali que eu possa trabalhar. Eu posso optar, em vez de trabalhar no ambiente hospitalar, trabalhar no ambiente extra-hospitalar, então, um ambiente que a gente chama a atenção de atendimento pré-hospitalar, ou de emergência e de urgência, né? Então, trabalhar nas ambulâncias. Hoje nós temos leis que exigem que toda ambulância tenha um enfermeiro, eu não posso fazer nenhum transporte de paciente sem a presença do enfermeiro. Eu posso me especializar, por exemplo, no transporte aeromédico, né? Então, tanto num transporte de uma medicina privada, ou mesmo prestar um concurso para o Corpo de Bombeiros, prestar um concurso para a Polícia Militar do meu estado, e assim você entrar nessa equipe de saúde, né? Então, a gente tem uma função, né, uma atuação específica no atendimento pré-hospitalar. Hoje, por exemplo, as rodovias, elas possuem equipes, né, de saúde para atuar em caso tenha algum acidente nas rodovias, onde eu tenho a presença ali do enfermeiro, junto com o médico, para prestar esse atendimento. Eu posso prestar um atendimento fora de um ambiente teoricamente ligado ali à saúde, então um ambiente educacional, né? Então eu posso fazer uma licenciatura depois da minha graduação, fazer um mestrado, fazer um doutorado, dar aula tanto num curso técnico quanto num curso de graduação da faculdade. Eu posso ter treinamentos que eu posso fazer para empresas, para escolas. Hoje nós temos programas do governo que fazem com que a gente tenha a necessidade da inclusão do profissional na escola, para que a gente também tenha um olhar hoje da criança, né, que fica muito tempo na escola, de acompanhar o seu desenvolvimento, de acompanhar o seu crescimento. Então, hoje a gente tem aí uma possibilidade de ação muito ampla, né? Então, dentro dessa linha de educação, por exemplo, eu posso me dedicar à pesquisa. Então, hoje, a gente busca muito por profissionais que pensem em pesquisa, né? Então, de que maneira que eu posso fazer pesquisa? Seja dentro de uma universidade, ou seja dentro de um laboratório, né? Então, qual é essa condição de que a gente pode trabalhar e fazer descobertas, né? Então, eu posso trabalhar numa pesquisa para buscar por um equipamento novo,
por uma condição nova, por exemplo, de um curativo. A parte de curativo é uma área da enfermagem que a gente tem muita ação, e a gente tem curativos que foram desenvolvidos por enfermeiros, né, que buscaram realmente entender a possibilidade de utilizar algumas plantas que pudessem ser transformadas em medicamentos, e de que maneira que a gente pudesse fazer esse treinamento e essa utilização. Então, a área de pesquisa hoje vem crescendo, como a gente pode fazer parte de centros de pesquisa mesmo. Então, eu posso ser uma pesquisadora num centro de pesquisa que vai buscar um novo medicamento, um novo exame, um novo método diagnóstico. Então, a gente sai um pouco da assistência, né, e vai para uma área de pesquisa na busca da melhoria, então, dessa assistência aí para o futuro, para o mundo. E aí, qual é o futuro, né? Então, assim, hoje a gente sempre teve a enfermagem numa profissão muito que a gente chama de pele a pele, de contato, de colocar a mão no paciente, né? Então, de estar junto sempre, o tempo todo, né? E hoje, com toda essa situação que a gente está vivenciando da pandemia, onde é claro que quem está num ambiente hospitalar, eu tenho aquela condição de que o paciente que precisa de internação não tem como, né? Eu tenho a necessidade de estar junto, mas eu tive outras ações que foram canceladas. E aí a gente teve que aprender não só a enfermagem, mas a medicina, a fisioterapia, a usar da tecnologia. Então, hoje, a área da saúde, ela precisa ter a tecnologia incorporada ao seu conhecimento. Então, hoje, o que nós temos aprovado, por exemplo, recentemente, a possibilidade de fazer a teleenfermagem, né? Então, eu consegui conversar com o paciente utilizando uma plataforma digital, seja pelo celular, seja pelo computador, mas que eu possa ter esse acesso, utilizar uma plataforma digital para que eu possa fazer um treinamento. Nós utilizamos as plataformas digitais para o ensino. Então, de que maneira que eu posso usar uma plataforma digital com uma simulação dentro de uma plataforma para simular um atendimento, utilizar ferramentas de tecnologia 3D para que a gente consiga, nessa aula, ensinar um procedimento. E isso a gente tem feito também na assistência, né? Então, não só em consultas, é claro que a consulta médica hoje, ela ainda é muito presente, até porque as pessoas não sabem, a grande maioria, que a enfermagem faz consulta, né? E que ela pode fazer consulta, mas já existe essa possibilidade. Então, hoje, além da gente buscar pelo profissional, pelo aluno, né, que venha buscar na escolha da profissão enfermagem, aquele querer cuidar do outro, né, querer cuidar da saúde, querer ensinar como que eu faço prevenção de doenças, querer ensinar como é que eu faço promoção de saúde. Hoje eu tenho um profissional que a gente precisa também que esteja antenado com a tecnologia, né? Então, e que essa tecnologia seja utilizada para assistência diretamente. Então, por exemplo, no hospital, o que a gente tinha muito comum de tecnologia era o prontuário eletrônico que a gente tem. Então, não ter o prontuário de papel, mas ter um prontuário eletrônico no computador. Hoje a gente já quer pensar na forma de consulta mesmo, né? Então, se eu tenho um paciente que, por exemplo, ele tem alguma restrição para que eu possa entrar no quarto dele, que eu faça uma conferência com ele do meu posto de enfermagem, lá da minha sala de enfermagem, para esse paciente. Então, isso é o futuro que nos espera, né? Incorporar a tecnologia dentro do conhecimento da medicina, e quando eu digo medicina, na condição do conhecimento geral ligado à saúde. A área médica, a área da saúde, é uma área onde a gente tem um desenvolvimento tecnológico muito grande. Todo dia aparece um medicamento novo, aparece um exame novo, né? A gente está vivendo uma situação onde estamos todos pesquisando por uma vacina nova, tentando entender o que é essa doença que nos fez ficar nessa situação de pandemia, né? O que é o coronavírus, o que é
a Covid, qual é a característica desse vírus, qual é o tratamento, como é que eu previno fazendo uma vacina. Então, a área médica, a área da saúde, ela já tem a tecnologia muito incorporada, mas muito incorporada no sentido de pesquisa, de descobrir medicamentos, de descobrir um aparelho novo. Hoje a gente precisa usar essa tecnologia para o contato com o paciente. De uma maneira muito simplista, a gente está usando a tecnologia para o paciente que não pode receber a sua visita e que ele consiga conversar com o seu familiar. Mas o que a gente busca hoje é realmente fazer consulta. Então, quem a gente tem a condição da consulta médica, né, fazendo a consulta com o paciente por um aplicativo, ou pelo celular, ou por aqui, o médico faz uma prescrição eletrônica, com uma assinatura eletrônica, e você, com essa prescrição, você consegue, por exemplo, ir na farmácia, o médico não precisa te mandar a receita. Então, investir na tecnologia vai ser uma necessidade, né? Então, como que a enfermagem, ela pode, por exemplo, pensar num aplicativo para um paciente utilizar em casa para identificar o sintoma de uma doença ou um mal-estar antes que ele peça ajuda. Então, acho que hoje o grande futuro é a incorporação da tecnologia. Junto a isso, eu trouxe para vocês aqui exemplos de 4 reportagens, mas existem N reportagens que têm buscado quais serão as profissões que terão destaque passando essa pandemia. E a enfermagem é uma das profissões que estão em muito destaque, pela necessidade de incorporação, não só da tecnologia. Então, se a gente pensar em 2 grandes áreas que vão ter grande destaque, vai ser a área tecnológica e a área da saúde, né? Então, a gente vai ter que mudar muito esse conceito. Então, esse pós-pandemia nos mostra que a gente vai ter que incorporar e mudar muitos modelos, né? Então, dentro dessas tendências de mercado, o que já tem se mostrado em algumas reportagens, é que em algumas reportagens aí, tem uma aqui que fala, né, 15 profissões que prometem, né, que tem chance aí de ter uma grande abertura de mercado, né, no sentido de que eu vou precisar de profissional realmente para esse trabalho. São as profissões da saúde, a enfermagem se encontra dentro desse rol, dessa lista de profissões que a gente acha que o mercado vai exigir, né, e que vai exigir muito que a gente tenha, então, esse conhecimento ligado à área tecnológica. Então, como eu falei lá no começo, né, o ano de 2020 foi um ano que ele foi instituído como Ano Internacional do Enfermeiro, a Organização Mundial da Saúde, né, então tinha escolhido essa data, né, como um ano para que valorizasse a profissão da enfermagem, né, então a enfermagem, ela não está apenas ali no cuidar, no colocar a mão no paciente, mas ela está na gestão de um serviço, na ciência, fazendo pesquisa, sendo empreendedor. Então, a gente precisa de pessoas que busquem na enfermagem ser empreendedor, ter o seu negócio, ser uma pessoa que faça a possibilidade de gerar empregos, né? Então, isso tem sido muito importante. A princesa Kate Middleton, ela é, na verdade, acho que a principal embaixadora desse movimento da Organização Mundial de Saúde, que é o Nursing Now, que aqui no Brasil a gente tem essa plataforma Nursing Now Brasil, né, que é gerenciado pelos nossos conselhos de ética, né, que é o Conselho Federal de Enfermagem, e pelos conselhos regionais de enfermagem, onde a gente vem buscar essa valorização. Então, a enfermagem, ela foi colocada muito na mídia nesses últimos 3 meses, né, da importância que a gente precisou ganhar, mas não é só ganhar, né, a gente precisa de aplausos, precisa de reconhecimento, precisa de dignidade, mas a gente precisa de pessoas que gostem da profissão, que se interessem realmente em cuidar desse paciente, dessa pessoa que nos coloca nas nossas mãos o que eu falo que é o nosso bem mais precioso, que é a nossa própria vida, né? Então, esse foi um ano emblemático para a enfermagem e ficou mais emblemático ainda com essa nova pandemia.
Vou deixar aqui para vocês o meu contato, né, o meu e-mail, que é enfermagemnorte@unip.br, é o meu e-mail direto de coordenação do Campus Norte, caso vocês queiram, eventualmente, mandar alguma outra pergunta que a gente não possa responder aqui nesse momento. Então, eu agradeço a atenção de vocês aí nessa primeira meia horinha, e eu fico aberta agora para responder as perguntas e aí as dúvidas, os questionamentos que vocês tiverem, tá bom? Eu vou abrir o chat aqui para ver se já tem alguma pergunta. E aí eu fico aqui. Qual o piso salarial de um enfermeiro hospitalar? Né? A Mary está perguntando. Mas a gente vem trabalhando numa busca mesmo de ter um piso salarial que seja um mínimo em algumas instituições. Hoje a gente não tem esse mínimo obrigatório. Então, hoje a enfermagem, ela tem duas grandes batalhas. Uma que é um piso mínimo e outra que é a carga horária. Hoje o enfermeiro ou auxiliar de enfermagem, o Rafael está perguntando do auxiliar. Então, como eu falei, a gente tem 3 níveis, né? Então, o profissional de nível superior, que é o enfermeiro, e o de nível médico, que é o auxiliar, e o técnico. Hoje a gente pode trabalhar 30, 36 horas, 40 horas, 44 horas, que é o máximo que a CLT permite. E eu posso trabalhar num regime de 6 horas diárias, ou posso trabalhar 12 horas diárias, descansando 36, então a gente depende de qual vai ser o ritmo. Hoje, um hospital de entrada, de início, né, então um enfermeiro, vou colocar aqui pensando num enfermeiro recém-formado, ou que está buscando o seu primeiro emprego, está girando em torno de R$ 3.600 a R$ 4.200 por um salário de 36 horas. Claro que você vai encontrar locais onde você vai ter um salário menor e você vai ter locais onde você pode ter, inclusive, um salário maior, né? O salário de auxiliar, Rafael, porque abaixo do enfermeiro você tem ali o técnico, né? Então, o técnico ele vai ter um salário um pouco melhor que o do auxiliar, porque o técnico ele tem uma formação maior que o auxiliar e ele pode fazer algumas ações maiores. Então, um técnico deve estar ganhando ali em relação, eu acredito, de 1.800, 2.000, 2 e pouco. O auxiliar, eu vou ser bem sincera, hoje eu não sei qual tem sido a base, mas ele tem gerado aí em torno, acho que provavelmente de 1.800 a 2, e o técnico acima de 2.000. Mas, como eu falei, depende muito do hospital, e depende muito da região, né? Então, isso também coloca, né? Então, é um hospital público, onde você presta um concurso público, é um hospital privado, mas a gente tem buscado aí a possibilidade de ter realmente um piso salarial. Mas o enfermeiro, em média, para 36 horas, ele está girando aí em torno de 3.600, 3.800 a 4.000 reais. O Corém, Murilo, ele é um conselho, então, como toda profissão, a gente precisa ter um conselho que regulamenta a nossa profissão. Então, o enfermeiro tem o Corém, o médico tem o CRM, o fisioterapeuta tem o CREFIT, então, cada profissão tem o seu conselho de fiscalização. Benefícios vai depender do que você eventualmente possa ter ali com o Corém. Então, por exemplo, eu posso ter desconto em farmácia, eu posso ter desconto numa escola de inglês, desconto numa academia, vai ser muito em relação a isso. É diferente de sindicato, tá? Então, às vezes as pessoas acham que o conselho de fiscalização ele tem a mesma ação do sindicato. Não.
O Corem, ele é nosso conselho de fiscalização, a gente precisa obrigatoriamente ser registrado no Corem, então a gente paga uma anuidade, e essa anuidade é para dar a possibilidade da gente ter o registro de trabalho, tá? Então, é o que coloca como uma obrigatoriedade. O salário realmente vale as horas trabalhadas? Então, Mari, depende, né? Então, assim, por isso que eu falei, depende muito do serviço onde você vai estar trabalhando. Então, hoje a gente vê que a enfermagem, ela é uma profissão que ela, se eu for comparar com outras, ela tem um salário bom, não vou dizer que é o melhor ou que é o mais justo, mas em relação a outras profissões, a gente percebe que é um mercado que ainda tem um salário adequado, né? É claro que você vai ter que ver, você está num hospital de bairro, você está num hospital de referência, você está prestando um concurso público, então depende do que você vai buscar, né? Então, isso é muito complexo, e não é só o salário, né, que a gente leva em consideração. O que a empresa me traz de benefício, né? Então, isso também tem que ser colocado em consideração. A Daiane pergunta como é a enfermagem emergencista. A enfermagem emergencista, então, eu preciso ser enfermeira e fazer uma especialização em emergência, urgência e emergência. E aí eu vou trabalhar no SAMU se eu prestar concurso para a prefeitura, né? Para o bombeiro, se eu prestar concurso para o bombeiro. Eu tenho alguns convênios médicos que possuem transporte aeromédico, possuem serviço de ambulância, então eu vou trabalhar nessas áreas. Então, ele vai trabalhar no atendimento pré-hospitalar, então é no resgate do paciente que passou mal em casa, que sofreu um acidente, e ele também vai trabalhar no pronto-socorro, né, que é a porta de entrada do hospital. Então, o emergencista, ele vai trabalhar ali. Então, ele é uma das áreas muito dinâmicas, né, do enfermeiro, né, porque a gente trabalha muito ali com o risco da morte, né, então ele tem essa condição. Como se tornar um gerente de enfermagem, Goulart? Primeiro, eu preciso ter experiência, né? Então, como é que eu vou tornar um gerente de enfermagem? Primeiro, com algum tempo de experiência dentro do hospital ou dentro da instituição que eu esteja trabalhando, fazer uma pós-graduação em administração, em gerenciamento de serviços de enfermagem. Então, vai ser colocado mediante a minha busca até por esse cargo, né? A enfermagem, ela trabalha na assistência, ela trabalha na gestão, ela trabalha na pesquisa, ela trabalha na educação. E aí às vezes a gente identifica qual é o meu melhor perfil, né? E ser gerente, né? Às vezes ter o cargo de gerência pode me dar um salário melhor, mas vai me dar uma carga horária maior de trabalho e vai me dar outro nível de responsabilidade, né? Que é gerenciar toda a equipe de enfermagem, né? Então, gerenciar os enfermeiros, gerenciar auxiliares e técnicos, ter um gerenciamento interligado com outras áreas, né, com outras profissões ali do hospital. Então, é uma carreira que você vai construir ali dentro do hospital, né? Então, isso vai ser uma coisa que você vai buscar, né? Se for a sua opção sair de uma área assistencial, que é de cuidar do paciente, e ficar numa área mais administrativa. Daiane, ficou claro para você a questão do enfermagem emergencista? Se você quiser colocar aqui no login alguma coisa. E uma área que a gente atua muito é a área da atenção básica, né? Então, por exemplo, uma área que eu não falei para vocês, a gente tem hoje especialização de enfermagem para fazer consultório na rua, para moradores de rua, a gente tem especialização de saúde indígena para trabalhar em tribos indígenas, né, em áreas indígenas. Então, a região norte, nordeste, por exemplo, principalmente a região norte, né, mas mesmo aqui em São Paulo a gente tem equipes, né, de algumas áreas aqui no estado de São Paulo que trabalha especificamente na saúde indígena, então a gente tem especialização para isso. Eu sou formada há 24 anos, Jéssica, eu estou como
docente de graduação de enfermagem há 9 anos aqui na universidade, há 5 anos como docente e como coordenadora. Desses meus 24 anos de formação, eu fiquei 14 anos trabalhando como enfermeiro de saúde da família, então em unidades básicas de saúde. Então eu trabalhei na cidade de Tiradentes, eu trabalhei na Paraisópolis, eu trabalhei no Campo Limpo, em áreas de atenção básica, né? Então eu trabalhei bastante nessa área. Hoje, além da faculdade, eu sou enfermeira do Tribunal de Justiça, então, como eu falei para vocês, a gente pode prestar um concurso para diversas áreas, uma das áreas, né, são os concursos públicos aí, então, e eu trabalho hoje numa área de pesquisa, numa área técnica no Tribunal de Justiça, então, onde a gente trabalha com uma equipe de parecer, né, então a gente faz parecer relacionado a alguns tratamentos. Então, eu fiquei, dos meus 24 anos, eu estou nessa área de parecer só há 2 anos, eu fiquei, então, 22 anos aí na assistência, né? E eu estou agora 9 na docência. Trabalhar em outro país, Murilo, consegue. A gente tem, inclusive, dentro da Unip, a gente tem um programa de internacionalização de graduação. Nós já tivemos alunos que foi para Portugal, para Itália e para Espanha, tá? Então, o aluno, ele faz a possibilidade de um concurso de internacionalização, mas não é nada que é impossível, e ele tem que, a gente consegue fazer essa internacionalização para você fazer um semestre numa universidade em outro país, então isso já é uma forma de você conhecer, né, e ter essa internacionalização. Uma vez formado, você tem países onde eles têm o reconhecimento imediato do nosso diploma. Então, por exemplo, Portugal, Espanha e Itália, eu acho que é um reconhecimento automático. Você, na verdade, precisa fazer uma prova de validação, que é o que acontece com um profissional que se forma em Portugal e queira vir trabalhar aqui no Brasil, né? De qualquer profissão. A gente faz uma prova que faz a validação, né? Então, você faz a validação do seu diploma e você trabalha normalmente lá. Nos Estados Unidos, Canadá valida, né? Então, o Canadá é um país que contrata muito enfermeiro do Brasil. Nova Zelândia valida, Austrália valida. A Inglaterra, você tem um processo lá de validação, onde você tem níveis que você vai atingindo até você ser enfermeiro. Nos Estados Unidos, depende do estado. Então, tem estado que valida, e tem estado que não reconhece, você tem que efetivamente fazer o curso de enfermagem lá. E a gente pode fazer pós-graduação em outro país. Então, eu posso fazer um mestrado, eu posso fazer um doutorado também em outro país. Para quem quer ser enfermeiro, o que fazer após o ensino médio? Prestar o vestibular, Arthur, para enfermagem. Então, eu sempre falo, se você for fazer um técnico de enfermagem, por exemplo, você vai ficar 2 anos fazendo o técnico. O enfermeiro, ele tem que saber tudo que o técnico e o auxiliar faz. Isso não é verdadeiro inversamente. O auxiliar e o técnico não sabem, não podem fazer tudo que o enfermeiro faz. Então, eu acho que, se você puder, vale a pena você investir direto na graduação. Tem alunos que eles optam por fazer o curso técnico simultaneamente à faculdade, porque aí trabalha e aí termina de pagar o término da faculdade. Mas eu acho que, se você puder fazer a graduação, é o melhor caminho, então, fazer o vestibular. Né? Então, acho que essa é o caminho. Então, você, terminando o ensino médio, faz o vestibular e você já entra direto no curso de enfermagem. O que me investiu nessa área, Jéssica? Primeiro, eu sempre, na época da graduação, do meu ensino médio, eu venho de uma família de muitos médicos e muitos enfermeiros, eu não queria fazer medicina, não era a minha intenção. A gente tem, às vezes, alguns alunos que buscam não só por enfermagem, mas por fisioterapia, por biomedicina, por nutrição, quando não conseguem passar num curso de medicina. Não era nunca foi meu objetivo fazer medicina, eu sempre quis fazer enfermagem, porque eu tenho modelos de enfermeiros, né, da minha família. Então, é uma coisa que eu sempre quis, né? E eu sou muito feliz no que eu faço, né? Eu acho que é uma profissão que realmente eu escolhi, eu tenho muito prazer de falar da profissão, porque eu gosto do que eu faço. E porque a enfermagem, hoje, ela traz muitas possibilidades, né? Então, como eu falei, eu não fico só restrita a trabalhar no hospital,
eu já trabalhei em hospital, eu já trabalhei em pronto-socorro, como eu falei para vocês, eu fiquei uma grande parte na atenção básica, fui gestora de serviços, né, então eu fui gerente de unidade básica, então, a gente tem uma possibilidade de atuação muito grande. Hoje eu estou nessa área de pesquisa técnica para parecer que é uma área que me faz estudar continuamente, estar na faculdade para ser professora, para dar a aula, me faz estudar sempre, né? Então, isso sempre, eu falo que é uma coisa que a gente vai ganhando prazer em fazer, né? Então, eu tive lógico, né, meio que não um incentivo, né, mas ali um estímulo familiar, porque eu tenho muitos primos e tias que são médicos e enfermeiros, né, e aí eu fui ao longo da minha vida profissional buscando aquilo que me dava prazer. Então, o meu primeiro emprego foi trabalhar em hospital, eu fui para 2 hospitais, meu primeiro emprego foi trabalhar no HC, no Hospital das Clínicas e no hospital particular, e depois eu fui fazer saúde pública, e aí eu consegui aí seguir o meu caminho. Rafaela, hoje o mercado de trabalho, como eu falei, ele está exigindo muito profissional. Então, a gente tem algumas formas de ingressar no mercado de trabalho. Quando eu termino a graduação, eu posso fazer uma residência, né? Então, eu posso prestar um concurso, né, onde eu faço uma residência, seja num hospital particular. A Prefeitura de São Paulo tem as residências aqui, as universidades públicas e algumas privadas têm residência. Então, eu quero fazer residência em emergência, eu quero fazer residência em UTI, eu quero fazer residência em pediatria, eu quero fazer residência em obstetrícia. A residência, eu vou ficar em torno de 2 anos estudando intensivamente só aquela área que eu escolhi. Não só estudando, mas trabalhando. Então, a residência é um momento onde você vai trabalhar, você vai receber o seu salário e vai continuar estudando e vai ter um título de residência. Então, isso já te dá um a mais para o mercado de trabalho, uma qualificação a mais. Além da residência, eu tenho um aprimoramento, que é uma linha muito próxima da residência, mas que é de 1 ano só. Aqui em São Paulo, quem mais oferece é o Hospital das Clínicas, e eu tenho diversas áreas também, cardio, pediatria, onco, ortopedia, psiquiatria, eu tenho N possibilidades. Eu posso tentar entrar diretamente num hospital. Eu tenho alunos recém-formados, que se formaram agora em dezembro, que conseguiram trabalho agora nesse primeiro semestre. Eu tenho alunos que estão se formando agora, que já estão participando de processo seletivo. Nós estamos vivendo, Rafaela, um momento muito particular agora, onde a demanda pelo profissional de enfermagem cresceu bastante, né? Então, por isso que eu acho que vai ter aí um boom, aí um crescimento de facilidade ou de possibilidade no mercado de trabalho. A minha experiência com os nossos alunos, particularmente com os meus alunos, eu sempre falo, gente, não tem a melhor faculdade, é o aluno que faz a sua profissão. Não adianta você ir para a melhor faculdade de qualquer país e você não se dedicar. Se você não aprender e não realmente ter aquele conhecimento como o melhor para você, você não vai ser um bom profissional.